Glória a Deus, aleluia. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Que Deus abençoe a cada um, né? Que nós tenhamos uma semana abençoada, em nome de Jesus. Este é o programa Palavra Viva, com a pregação da Palavra de Deus e a apresentação do irmão Milvio. O nosso propósito é pregar a Palavra de Deus sem placa, né? Sem placa, sem CNPJ, pregando somente aí a Palavra do Senhor Jesus, que é o mais importante. E esta pregação, irmãos, é para que nós possamos ganhar almas para o Senhor Jesus. E essas almas se convertam verdadeiramente para terem o nome escrito no livro da vida. Amém? Glória a Deus. Então, nós somos uma igreja só, não importa a placa que você frequenta, ou a CNPJ que você frequenta. O que importa é ter o seu nome escrito no livro da vida. Todo mundo que tem o nome escrito no livro da vida é a mesma igreja. Amém? Que Deus possa nos unir, irmão, para ganhar almas para o Senhor Jesus. Almas, ganhar, tirar o homem da escravidão, do pecado e da morte. Soltar as ligaduras, as ataduras da impiedade, as algemas que prendem os homens, e levar a libertação ao cativo e ao oprimido. Em nome de Jesus é a nossa função. Amém? Senhor Deus, eu apresento diante do Senhor cada pessoa que está assistindo esse vídeo. Ó Deus, agora, abençoe grandemente essa pessoa e principalmente com a bênção da salvação. Em nome de Jesus. Amém. A nossa leitura hoje está em Mateus, capítulo 12, o versículo 38 a seguir, que diz assim: Então, alguns dos escribas e dos fariseus tomaram a palavra dizendo: Mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal. Olha só, os escribas e fariseus foram até o Senhor Jesus e disseram: Mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal. Jesus curava, olha só, irmão, enfermos, Jesus ressuscitava mortos, Jesus curava a lepra, porque a lepra apodrecia o corpo, não importa o estado de decomposição que aquele corpo estava. Jesus curava, Jesus ressuscitou Lázaro, Jesus fez muitas coisas, né? Muitos sinais. Para mim, claro que são sinais. Aí os escribas e fariseus, não contentes, ainda querem pedir mais sinais. Olha aí, olha o que o Senhor Jesus disse. Mas Jesus lhes respondeu e disse: uma geração má, que tem maldade, e adúltera, que adultera com outros deuses contra o Deus de Israel. Uma geração má e adúltera pede um sinal. Porém não lhes se dará outro sinal, senão o do profeta Jonas. Será que precisa de algum sinal, irmão, mais do que o de Jonas? Olha o sinal de Jonas, como é que foi? Jonas estava num barco, por causa do pecado dele, teve uma tempestade que ia, por causa da desobediência dele com Deus, teve uma tempestade que ia destruir o barco. Aí Jonas falou com o pessoal do barco: me joga no mar, porque essa tempestade é por minha causa. Aí o pessoal não queria jogar, mas jogaram. Falaram: Deus, tem misericórdia, nós vamos jogar ele no mar, porque não queremos morrer. Jogaram ele no mar. Deus mandou uma baleia, um peixe muito grande, engolir Jonas. E esse peixe engoliu Jonas, levou ele e soltou ele lá em Nínive, no lugar que Deus havia mandado. Para ele fazer aquilo que Deus havia mandado ele fazer, que era pregar para os ninivitas. Então, quer um sinal maior do que isso? E o Senhor Jesus disse: uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não lhe se dará outro sinal, senão o do profeta Jonas. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Olha aí a palavra, irmãos. Glória a Deus. Então, assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que está aqui quem é mais do que Jonas.
Olha só essa palavra, irmão. Os ninivitas ressurgirão no juízo com essa geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas, porque se arrependeram com a pregação da palavra de Deus, porque se arrependeram com a pregação do Evangelho. Nós estamos pregando a palavra de Deus. Arrependa-se antes que seja tarde, porque os ninivitas se arrependeram com a pregação. Então arrependa-te dos teus pecados, da tua maldade, dos crimes que você praticou. Arrependa-te depressa, antes que seja tarde. Porque você vai tomar cepada, Deus não vai deixar passar em branco. Você já está sentindo o peso de algumas coisas na sua vida e são reflexos e resultados da sua entrega ao pecado. Está na hora de você renunciar aos prazeres da carne e viver uma vida de santidade e aceitar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador e se arrepender. Arrependa-te antes que seja tarde. O povo ninivita arrependeu com a pregação de Jonas. E eis está aqui o Senhor Jesus, que é muito maior do que Jonas, que é mais do que o Jonas. Glória a Deus. A rainha do meio-dia se levantará no dia do juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. Ela veio ouvir de Salomão falar do nosso Deus. E eis que está aqui quem é mais do que Salomão, que é o Senhor Jesus, o Filho de Deus. E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso e não encontra. Glória a Deus. Olha só, irmão. Quando a pessoa se converte, entrega o caminho ao Senhor Jesus, igual aquela rainha veio e ali ela se converteu, aquele espírito imundo que estava dentro dela, os demônios, os anjos caídos que estavam nela, têm saído e andam por lugares áridos buscando repouso e não encontram. Então ele diz: voltarei para minha casa de onde saí. E voltando, acha desocupada, varrida e adornada. Então ele vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, habitam ali. E são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má. Olha aí, irmão, que palavra dura. As pessoas que já aceitaram o Senhor Jesus, que se converteram, mas se desviaram do caminho, estão desviados. Não estou falando das ovelhas desgarradas. Cuidado, meu irmão. Se você desgarrou de uma igreja, mas se você ainda é do Senhor Jesus, se você ora, se você busca a Deus, se você lê a palavra, você está desgarrado, não desviado. Bom, você pertence ao Senhor Jesus, ainda pertence. Agora, aqueles que se desviam dos caminhos do Senhor e vão para uma vida pecaminosa, se prostram diante de anjos caídos, voltam para aquele caminho da idolatria de onde eles haviam saído, esses aí perdem a salvação. Então, qualquer pessoa que aceitou o Senhor Jesus, recebeu ali o anjo, o Espírito Santo de Deus habita dentro dele, e um anjo de Deus vira o seu guarda-costa. Porque a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e o livram. Então, quando a pessoa aceita Jesus, ele recebe o Espírito Santo, e o Senhor Jesus habita dentro do coração dele. E um anjo acampa ao redor dele para o livrar de todo mal. Glória a Deus, aleluia. Mas quando ele desvia dos caminhos do Senhor, quando ele trai o nosso Deus, ou quando ele nega Jesus com a própria boca, ele quebrou a aliança dele com o Senhor Jesus, ou quando ele busca deuses caídos, né? Quando ele vai na Umbanda, magia negra, feitiçaria, qualquer tipo de feitiçaria, espiritismo e voodoo, qualquer coisa do inferno, satanismo. Se ele procurou isso, irmãos, ele já automaticamente tirou o nome dele do livro da vida.
ele já perdeu a salvação dele. Entendeu, irmão? Então, a você que está desviado dos caminhos do Senhor, preste atenção o que aconteceu com você. Glória a Deus, aleluia. O espírito imundo saiu de você quando você aceitou Jesus. E ele vai andar por lugares áridos e não vai gostar dos lugares onde ele vai andar. Ele fala, eu vou voltar para aquela pessoa onde eu estava nela. E quando ele volta, ele leva consigo 7 espíritos piores do que ele, mais maldosos, mais ruins e mais poderosos do que ele. E entrando, habitam ali. E os últimos atos desse homem são piores do que os primeiros. Glória a Deus, misericórdia. Assim acontecerá também a esta geração má. Então, você volta depressa. Volta depressa. Sai do meio dela, povo meu. Você sabe da onde que você tem que sair, meu irmão. Deus está falando com você. Sai do meio dela, povo meu. Calça frouxa. Tem um bando de homem que já aceitou o Senhor Jesus, que conhece a palavra, mas por causa da esposa, frequenta ainda esses ambientes. Sai do meio dela. Você conhece a palavra de Deus. E você também, mulher, que por causa de homem voltou a comer lama no chiqueiro, pro lamaçal do pecado e da morte. O cão comeu o próprio vômito e a porca lavada voltou-se a revolver-se na lama. Sai do meio dela. Sai do meio dela. Sai desse lixo. Antes que seja tarde e venha a condenação eterna. Está ouvindo, irmão? Então grava essa palavra. Porque o segundo estado daquele homem será pior do que o primeiro. Porque aquele espírito que havia saído voltou e trouxe mais 7 espíritos piores do que ele. Então, entregue a tua vida ao Senhor Jesus antes que seja tarde. Glória a Deus, aleluia. Antes que seja tarde. Vamos continuar a leitura. E falando Jesus ainda à multidão, eis que estavam fora sua mãe e seus irmãos, pretendendo conversar com ele, falar-lhe. E alguém lhe disse, eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos e querem te falar. Porém, Jesus respondendo disse ao que lhe falara, quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E estendendo a sua mão para os seus discípulos, disse, eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão e irmã e mãe. Olha a palavra, irmão. Jesus estava ali fazendo a vontade do Pai que o enviou, de Deus. E de repente chega a mãe dele com os irmãos querendo conversar com ele. E ele, conhecedor do assunto do que seria, ele estava pregando o evangelho, ganhando almas para o Pai, que era a missão dele, que trouxesse as ovelhas perdidas da casa de Israel de volta, a ter comunhão com Deus, e agora uma comunhão íntima, agora uma comunhão sem precisar de sacerdote ou de sumo sacerdote. Agora ele era ali o sumo sacerdote, queria de uma vez por todas pagar o preço pela nossa comunhão com Deus, para que até nós gentios pudéssemos ter esse direito. E aí o que aconteceu, irmãos? Ele falou, olha o que ele disse. E ele respondendo disse ao que lhe falara, quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? E estendendo a sua mão para os discípulos, disse, eis aqui minha mãe e meus irmãos. Se a mãe dele e os irmãos dele realmente queriam falar com ele, que o seguissem, que entrassem lá para dentro e ouvissem a pregação, e participassem junto com ele. Por que não foram? E aqui mostra mais uma coisa. Jesus disse, quem é minha mãe?
e quem são meus irmãos? E estendendo a sua mão para os seus discípulos, disse: Eis aqui minha mãe e meus irmãos. Mas ele não se referiu à mãe dele lá fora e aos irmãos dele, filhos dela também com José, porque ela teve outros filhos. Ele não falou deles, ele disse que aqui estão minha mãe e meus irmãos, todos que estão aqui ouvindo a minha palavra. Mas eles não estavam lá dentro ouvindo a palavra. Então, quando disse, lá fora está a tua mãe e teus irmãos. Porque tem gente que fala, Maria morreu virgem. É mentira. Ela teve um monte de filho. É um versículo que diz que José não a conheceu enquanto ela não teve o Senhor Jesus. Mas aqui está falando claramente que ela teve outros filhos. Amém? Então, esta é a palavra, irmãos. Esta é a palavra. Nós temos que ser seguidores do Senhor Jesus. Não tem outro caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Que essa palavra entre no seu coração e eu vou te ensinar agora como é que você vai ao Pai, ó Deus, através do Senhor Jesus, que Ele é a porta do céu. Ele disse, eu sou a porta. Aquele que entrar e passar por mim, entrarás, sairás e achará pastagem. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, que é o Senhor Jesus. Amém? Então eu vou te ensinar isso e faça a oração comigo. Ore agora, porque você não sabe o dia de amanhã. Ore agora, deixa Deus mudar aquilo que Ele quer mudar em você. Você não tem que orar comigo agora e mudar, não. Você não tem força para mudar. Você só tem que orar e deixar Deus fazer. Amém? Então tá bom, então vamos lá. Ora comigo aí. Senhor Jesus, eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Senhor Jesus, perdoa todos os meus pecados. Senhor Jesus, entra no meu coração e faz morada em mim. Senhor Jesus, que o teu Espírito Santo habite em meu coração e na minha mente, que guarde em mim a tua palavra para eu não pecar contra ti. Senhor Jesus, escreve o meu nome no livro da vida. E Senhor Jesus, que o anjo do Senhor acampe ao meu redor e me livre de todo mal. Senhor Deus, me recebe agora como teu servo e como teu filho, que eu aceitei o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Amém. Esta é a oração, irmãos. Que Deus te abençoe. A paz do Senhor Jesus para você que orou pela primeira vez essa oração e para todos que estão assistindo aí, em nome de Jesus. A paz que excede todo o entendimento humano, que ela entre no seu coração. Glória a Deus. Senhor, abençoe cada pessoa que dedicou esse tempo assistindo esse vídeo, ouvindo a tua palavra, a tua pregação. Ó Deus, abençoe a todos em nome de Jesus. Irmão, compartilhe a pregação da palavra de Deus, compartilhe a pregação, mande para as pessoas. Entre nos grupos de WhatsApp, entre nos grupos aí do Facebook, do Instagram, compartilhe essa pregação, irmão. Vamos ganhar alma para o Senhor Jesus, amém? A paz do Senhor Jesus a todos. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, desde agora e para todos sempre. Amém.